Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje, como estudantes de Direito do 7º semestre da Unifax, queremos compartilhar com vocês um tema que estudamos e que reflete grandes desafios do Brasil: o direito à terra. Vamos falar sobre o papel do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o princípio da função social da propriedade e tentar responder uma pergunta que não é fácil. Existe uma reforma agrária efetiva no nosso país? Este episódio não é sobre especialistas falando, mas sim sobre nós, alunos, buscando entender e explicar um tema complexo, mas essencial. Esperamos que essa conversa também faça você refletir. Bom, para começar, é importante entender como a questão da terra se tornou um dos grandes desafios históricos do Brasil. Desde a colonização, o modelo fundiário foi construído para concentrar a terra na mão de poucos. No século XIX, a Lei de Terras de 1850 praticamente selou este destino. Ela determinava que terras só poderiam ser adquiridas por compra, o que excluiu ex-escravizados, indígenas e pequenos agricultores da possibilidade de acesso à propriedade. Um dado recente que ilustra bem essa concentração é do último censo agropecuário. Apenas 0,8% dos imóveis rurais concentram 42,5% da área total, com a área média de 6.185 hectares. Por outro lado, 33% dos imóveis ocupam apenas 1,4% da área total, com uma área média de 4,7 hectares. Essa concentração fundiária criou um abismo social que ainda enfrentamos. A terra, que poderia ser uma fonte de dignidade e sustento, acabou se tornando uma causa de conflitos e desigualdades. Vocês sabiam que mesmo hoje, quase metade das grandes propriedades agropecuárias do Brasil são improdutivas? Enquanto isso, milhões de trabalhadores rurais não têm terra para cultivar. Esse dado, para mim, mostra como o direito à terra ainda está longe de ser realidade para todos. É nesse contexto que nasce o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, nos anos 80, como uma resposta coletiva à desigualdade direta, com um objetivo claro: ocupar terras improdutivas para pressionar o Estado a realizar a reforma agrária. Essa estratégia está diretamente ligada à Constituição de 1938, que determina que toda propriedade deve cumprir a sua função social. Mas o MST é muito mais do que ocupações. Ele também cria assentamentos sustentáveis, promove a educação em áreas rurais e defende a soberania alimentar, ou seja, a produção de alimentos para consumo interno e não apenas para exportação. Mais de 450 mil famílias já foram beneficiadas por suas ações. Ainda assim, o movimento enfrenta preconceitos e críticas, especialmente de setores que consideram as ocupações legais. Para nós, enquanto futuros juristas, este é o tema desafiador. Até que ponto a legalidade e a justiça podem caminhar juntas na luta pela terra? Uma coisa que estudamos bastante no direito é o conceito de função social da propriedade. Ele está lá na Constituição, nos artigos 5º, 170 e 186. A ideia é simples: a propriedade não pode servir apenas aos interesses do dono, ela precisa beneficiar a sociedade. No caso das propriedades rurais, isso significa que elas precisam ser produtivas, respeitar o meio ambiente e garantir condições dignas de trabalho. Se isso não acontece, o Estado tem o poder de desapropriar a terra. Parece justo, certo? Mas na prática, a aplicação desse princípio enfrenta muitas dificuldades, como a falta de fiscalização e a resistência dos grandes proprietários. A grande questão que fica é: como equilibrar o direito individual à propriedade com o interesse coletivo? Isso é algo que, como estudantes, ainda estamos tentando compreender. E agora chegamos à pergunta mais difícil: existe uma reforma agrária efetiva no Brasil? Bom, a resposta depende de como você olha para os números. Mais de 1 milhão de famílias foram assentadas em projetos de reforma agrária desde a criação do INCRA, na década de 70. Isso é um avanço inegável. Mas, por outro lado, a concentração fundiária ainda é enorme e milhões de famílias continuam sem acesso à terra. Os desafios vão desde uma falta de orçamento público até questões políticas. Por exemplo, uma das críticas recentes é que o orçamento destinado à reforma agrária é insuficiente para atender a demanda. Além disso, os conflitos de terra continuam sendo uma realidade dura, como no massacre de Eldorado dos Carajás, que deixou 21 trabalhadores rurais mortos em 1996. Para nós, futuros profissionais do direito, é essencial entender essas tensões e pensar em soluções que realmente promovam a justiça social.
Apesar de mais de 9.500 assentamentos com mais de 1 milhão de famílias beneficiadas, muitos assentamentos ainda enfrentam dificuldades econômicas e falta de apoio governamental. O governo tem implementado programas como os créditos de instalação, mas a grande questão continua sendo: a reforma agrária tem sido suficiente para diminuir as desigualdades no campo? Se olharmos para a concentração fundiária atual, podemos perceber que os avanços ainda são limitados. Olhando para o futuro, uma questão que surge é: como a reforma agrária pode ser reinventada para atender às demandas atuais? O MST propõe um conceito de reforma agrária popular, que não se limita ao acesso à terra, mas busca integrar a produção sustentável, a segurança alimentar e a inclusão social. Recentemente, o Programa Nacional de Reforma Agrária deu passos importantes, como a inclusão de territórios quilombolas e a regulamentação dos créditos de instalação, que ajudam famílias assentadas a se estruturarem e tornarem suas terras produtivas. Contudo, ainda há muito o que fazer, principalmente para superar os entraves políticos e a resistência de setores que veem a reforma agrária como uma ameaça. Esse é o grande desafio para o futuro: como equilibrar o acesso à terra, o desenvolvimento rural e a sustentabilidade de forma que todos os brasileiros se beneficiem. Por fim, não podemos falar sobre reforma agrária sem conectar essa discussão à justiça social e ao desenvolvimento sustentável. No Brasil, a concentração de terras não é apenas uma questão econômica, mas um reflexo de desigualdades históricas que excluíram milhões de pessoas do acesso à terra. A reforma agrária tem um papel essencial para corrigir essas injustiças, promovendo a redistribuição de terras e permitindo que comunidades historicamente marginalizadas possam prosperar. Quando olhamos para o aspecto do desenvolvimento sustentável, percebemos que ele está intrinsecamente ligado ao uso responsável da terra. No Brasil, que possui uma biodiversidade imensa, incluindo a Amazônia, a reforma agrária pode contribuir para a preservação ambiental ao promover práticas agrícolas sustentáveis e diminuir o desmatamento. Além disso, há um ponto importante: a reforma agrária também promove o desenvolvimento econômico. Programas como o manejo sustentável de recursos, ecoturismo e a bioeconomia são alternativas viáveis para gerar renda e, ao mesmo tempo, proteger os recursos naturais. A função social da propriedade, nesse contexto, é muito mais do que uma norma jurídica. É uma ferramenta poderosíssima para garantir que a terra seja utilizada de maneira produtiva e sustentável, beneficiando não apenas seus proprietários, mas a sociedade como um todo. Esse é o verdadeiro desafio: encontrar um equilíbrio entre o uso econômico, a preservação ambiental e a inclusão social para construir um futuro mais justo e sustentável. Hoje, passamos por temas fundamentais para compreender a questão do direito à terra no Brasil. Discutimos o papel histórico do MST, a função social da propriedade e os desafios e avanços da reforma agrária. Também refletimos sobre como esses tópicos estão profundamente ligados à justiça social e ao desenvolvimento sustentável, que são essenciais para garantir um futuro mais equilibrado para nosso país. A reforma agrária não é apenas uma questão de redistribuir terras. Ela envolve transformar realidades. Ela busca corrigir desigualdades históricas, promover o uso sustentável dos recursos naturais e construir uma sociedade mais inclusiva. Mas, como vimos, os desafios são muitos, e as soluções dependem tanto de políticas públicas eficazes quanto de um compromisso coletivo com a mudança. Como futuros juristas, nos perguntamos: como o direito pode ser uma ferramenta de transformação social? E como cidadãos, como podemos apoiar iniciativas que promovam a igualdade e a sustentabilidade? Essas são reflexões que levamos conosco e que esperamos ter compartilhado com vocês. Obrigado por nos acompanhar neste episódio. Agradecemos por nos ouvir e esperamos que esse episódio tenha sido tão enriquecedor para vocês quanto foi para nós preparar esse conteúdo. Até a próxima!